Análise gráfica ou tape reading, qual é melhor? Se esse tema gera curiosidade, você quer saber qual dos dois modelos operacionais é melhor, se liga nesse vídeo. Por isso, se inscreva agora no canal, ativa as notificações e deixa seu like se esse tema fizer sentido a você. Galera, você que é do mercado financeiro, ou se você está começando agora, existe aí nos bastidores uma grande rixa entre briga, parece time de futebol, que é Palmeiras, Corinthians, é Grenal, Grêmio Internacional, Flamengo, Fluminense, ou seja, fazendo alusão ao futebol, parece que é uma coisa de torcida. E galera, é o seguinte, para você entender, e eu quero até compartilhar minha tela daqui a pouquinho com você. No mercado financeiro, você tem diferentes metodologias de fazer o seu operacional. Você pode utilizar aí a análise técnica, a análise grafista que nós falamos, que é aquele profissional que ele vê mais os gráficos, candles, barrinhas, indicadores, algumas formações, topos duplos, usa Fibonacci, usa rompimento, usa muitas figuras gráficas para você operar. Desde a maneira mais simples até usando indicadores mais complexos. Deste lado aqui nós temos os profissionais que trabalham com mais tape reading, eles trabalham com fluxo, eles não trabalham com gráfico. Eles conseguem ver, através de agressões de compra, agressões de venda, os bastidores da Bolsa de Valores, ou seja, consegue tomar uma decisão mais clara através das suas análises pelo fluxo de envio de ordens, em qual momento, em qual região de preço está posicionada alguma grande instituição financeira, um banco, uma corretora, algum grande fundo, ou seja, consegue aí, através desta análise, você fazer a sua colocação. Então, vamos começar a introduzir, para ficar mais fácil aqui de você começar a entender. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar a ter um entendimento melhor sobre esse assunto. Olha que interessante, galera, compartilhando aqui com você. Isso daqui é a plataforma que nós utilizamos, tá? Que é o Profit Plus da empresa Nelogica. É uma plataforma que te disponibiliza você utilizar aí a análise gráfica ou o tape reading ou os dois, que é onde eu quero chegar, tá? Observando aqui, por exemplo, se eu fizer uma análise gráfica, eu utilizo basicamente uma tela mais simples, uma tela mais clean. Eu consigo ver através dessas barrinhas a movimentação do preço numa escala aqui, no caso de tempo. Por exemplo, falando aqui do mercado de índice futuro, gráfico de 5 minutos, eu consigo perceber a movimentação de cada barrinha dessa no intervalo de 5 minutos. De repente, eu posso olhar isso daqui em diferentes tempos gráficos, como no gráfico de 15 minutos, onde cada barrinha dessa corresponde a 15 minutos de negociação e assim sucessivamente. Tenho o hábito de operar mais no gráfico de 5 minutos. Então aqui eu consigo perceber alguns tipos de figura gráfica, em qual momento o preço vai frear, que ele não vai. Eu consigo, por exemplo, no dia de hoje perceber que foi um mercado muito vendedor, fazendo uma grande linha de tendência de baixa. Eu consigo, através de algumas outras ferramentas operacionais, saber aonde o preço tende a frear. Por exemplo, utilizando ferramentas como Fibo, as retrações, eu sei os momentos mais nítidos através da análise técnica, onde o preço tende a frear para eu entrar vendido, entrar comprado e assim por diante. Consigo ver também, através deste gráfico, algumas outras ferramentas que possam me orientar, como, por exemplo, consigo ver uma grade de cotação, vendo as principais blue chips e small caps da Bolsa de Valores. Eu consigo, de repente, ver aqui as cotações do índice Bovespa, do dólar e assim por diante. Consigo também utilizar algumas outras ferramentas, como o Superdom aqui, ó. Eu consigo tanto analisar nesta propaganda, nessa plataforma, perdão, consigo fazer as minhas operações para quem está começando no modo simulador, ou seja, com dinheiro de mentirinha, também consigo fazer com dinheiro de verdade, no meu caso aqui, operando pela XP Investimentos. Eu consigo ver aqui um leve introdução aqui a quem está posicionado na compra, quem está posicionado na venda, volume de intenção de compra, volume de intenção de venda e assim por diante. Então, a análise gráfica, a análise técnica, ela opera basicamente gráfico e tem alguns indicadores que eu posso utilizar. Alguns indicadores mais intermediários, como o volume financeiro, como algumas médias móveis, ou seja,
Cada profissional utiliza-se de alguns recursos de indicadores para a sua tomada de decisão. Então esse é o ponto A, o primeiro grupo que é o analista gráfico, analista técnico. Show? Em comparação do outro lado, o profissional que opera o tape reading, ele não opera gráfico, ele opera os bastidores da Bolsa de Valores. Então, de repente, ele vai ter alguns outros indicadores. Exemplo, ele vai ter indicadores aqui que é conhecido como, aqui em cima no canto superior direito, você vai ter o volume at price. Aqui você vai conseguir ver em diferentes períodos de 15 minutos, 5 e assim por diante, você consegue ver intenções de compra, intenções de venda, em qual faixa de preço tem mais volumes posicionados na compra, mais tem volumes posicionados na venda. De repente, do descolamento do fluxo, você consegue saber a agressão, em qual momento vai entrar forte, não vai, tanto para o mercado de índice, principalmente para quem opera dólar, utiliza muito deste recurso. Você tem alguns outros recursos a título de curiosidade, como Times and Trade, você consegue perceber aqui algumas instituições, como por exemplo aqui o JP Morgan, uma grande instituição financeira, um grande banco, você consegue ver em tempo real aqui o volume de intenção de compra, negociação, quem está tomando de quem, ou seja, quem que é o tomador daquele preço, ou seja, você analisa o fluxo das ordens, tá? As intenções de compra, as intenções de venda. E a partir dessa análise, tá? E outras ferramentas que também o profissional do tape reading utiliza, você tem a sua tomada de decisão. Então, se nós formos olhar no contexto, né, historicamente, na Bolsa de Valores, o que acaba pegando? Tem os torcedores do tape reading fala, análise gráfica não está com nada, o que vale é você saber o fluxo da ordem, qual que é exatamente o momento que vai ter uma agressão, quem vai tomar de quem. O analista gráfico, o analista técnico, ele vai falar, não, o analista técnico é só você ver o gráfico e você consegue enxergar perfeitamente. Então, acaba tendo aí uma rixa de mercado, né? Acaba tendo uma rixa de mercado, quem é melhor do que quem. Aí vem a minha humilde opinião, tá? Minha humilde opinião é o seguinte, não importa qual estilo operacional você opera, não tem essa do que o que é certo e errado, tem o que faz sentido para você. Se faz sentido para você fazer análise gráfica, análise técnica, se você se sente confortável, te traz segurança e principalmente te traz resultados, você fecha o mês lá positivo, utilizando essas técnicas, pô, tá legal, cara. Se você faz análise de fluxo, tape reading, e você consegue dominar o fluxo das ordens, tá ganhando dinheiro? Pô, cara, continua, meu. O nome do jogo, entre aspas, que eu não gosto muito da palavra jogo, mas vamos trabalhar jogo no sentido de aí o Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians que a gente estava falando. O nome do jogo é você ganhar dinheiro, independente da maneira que você está operando. Não tem um melhor do que o outro, galera. Para com isso. Agora, na minha humilde opinião, o que eu acharia interessante? De repente, você conciliar alguns indicadores da análise gráfica, alguns indicadores do tape reading. De repente, você quer saber se o suporte é muito forte na análise técnica, dá uma consultada em alguns indicadores do fluxo para saber se, de repente, aquela posição tem muitas pessoas posicionadas na compra, evidentemente, para impulsionar, começar em um momento, um fundo do gráfico que vai vir muito forte, um movimento de compra, isso inversamente proporcional na venda. Então, eu acho que os dois não são diferentes. Os dois eles são complementares, não tem nenhum melhor do que o outro. Existe o que faz sentido a você. Então, para de brigar, tá todo mundo na Bolsa de Valores, tá todo mundo no mesmo barco, remando para o mesmo lado. Então, não é uma competição, não é uma gincana aí para saber quem vai ganhar a disputa de cabo de guerra aí. Ou seja, se os dois puxarem para o mesmo lado, todo mundo ganha, todo mundo se beneficia. Show de bola, galera? Espero que você tenha curtido. Até o próximo vídeo. Um abraço.